Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É, Histórias Inspiradoras. Hoje já com um gostinho de Natal, né? Nós temos aí já o nosso Papai Noel, estamos aproximando cada vez mais. Hoje é a nossa última live do ano de 2020, né? Então eu trouxe uma mensagem. Parece que foi ontem que o nosso projeto começou. E hoje já estamos fazendo a última apresentação de 2020. Essa ideia de que o tempo passa rápido demais chega a nos assustar. Mas se pararmos para pensar em quantas coisas aconteceram neste espaço de tempo, iremos ver que foi suficiente. Suficiente para adquirirmos conhecimentos, sermos apresentados a pessoas muito especiais e aprendermos com elas. Ver que os amigos estão sempre presentes, independente da situação, que cada aluno presente em nossa vida conta muito e é muito especial. Foi suficiente para vermos que uma pandemia pode nos separar fisicamente, mas jamais irá separar as almas daqueles que se importam em aprender, em ouvir, em ajudar, em estar presente mesmo nas grandes distâncias. O tempo pode ser curto muitas vezes, mas é a intensidade e a qualidade dele que faz valer a pena cada gesto, cada detalhe. Então é com essa gratidão que hoje a gente começa essa última live de 2020. Hoje nós vamos falar de uma profissão, de um tema muito especial, um tema que toca a todos nós, que é a música. E pela última vez no ano, não é, na nossa live, nós vamos falar hoje das competências socioemocionais. Né? Eu coloquei aqui algumas competências do músico, não é? A confiança, a autoconfiança, a iniciativa social, curiosidade para aprender, muita imaginação criativa, o interesse artístico, confiança naquilo que está fazendo, organização com relação a eventos, maquinários, instrumentos, entusiasmo e determinação. Olha quantas competências emocionais estão envolvidas atrás da música, dos músicos, das bandas e tudo que envolve a música. E para brilhantar a nossa live de hoje, para falar um pouco mais sobre música conosco, nós temos o convidado André Multini, que está aqui hoje abrilhantando o nosso espaço. André, seja muito bem-vindo a nossa sala. Eu gostaria que você começasse se apresentando para nós, para o pessoal, falando um pouquinho sobre você. Aí, maravilha. Então, para mim é um prazer participar, compartilhar com vocês toda essa bagagem musical que eu tenho, que eu comecei muito cedo, né? Comecei a trabalhar aí com música aos 13 anos de idade e hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouco do meu profissional. Muito bem. Eu gostaria de chamar o Nicolas está por aí, ele tem uma primeira pergunta para você. Oi, senhor André, eu sou o Nicolas, do sexto B, e eu quero fazer a seguinte pergunta. Aqui, ó. Como a música entrou em sua vida e o que ela significa para o senhor? Por conta do meu pai, né? O meu pai que me influenciou bastante. Ele é músico, então eu sempre gostei demais de ver essa. Então, com idade, eu comecei a demonstrar um interesse em querer estudar, e foi onde eu fui atrás, né? Resolvi entrar numa escola da prefeitura de música, aprender música, e aí, logo aos 13 anos, o meu pai já começou a me levar para algumas apresentações que ele fazia, né, em bailes, tal, quando possível, para não atrapalhar a escola, né? Então, essa maior veio do meu pai mesmo, que ser músico. Muito bem, a Fabíola está por aí, a professora Fabíola tem uma questão para você também. Boa noite, André. Eu vou fazer, na verdade, boa noite. São duas perguntas. Você tem um canal no YouTube chamado Brindando com Música. Poderia nos falar um pouquinho sobre o seu canal? E uma outra pergunta a desejar. E de onde surgiu essa ideia? Esse canal Brindando com Música,
eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Ele surgiu do que temos um tempo livre num dia da semana que a gente gostaria de tocar algumas músicas que a gente tocava pouco, né? Porque a gente costuma tocar muito com o pessoal, gosta de ouvir, né? E as melhores músicas a gente guarda elas e acaba não tocando para não enjoar dessas músicas, né? E a gente tinha um tempinho livre um dia da semana e tivemos essa ideia de começar a gravar algumas músicas, né, e colocar lá no YouTube. Só que a gente não queria simplesmente gravar e colocar, a gente queria um motivo, um objetivo, né? Então a minha esposa, a Gabi, que teve essa ideia de ter esse tema, brindando com música, que nos remete a alguma lembrança, a alguém, algum momento, algum compositor. Então a gente conta a história dessa música e a gente toca essa música. Então cada vídeo contava a história do porquê que a gente estava tocando aquela música. Então tinha uma música especial para Minas Gerais, que a gente gosta bastante. Tinha músicas que a gente oferecia para amigos nossos, sabe? Aquela música que lembra do amigo tal. Então a gente fazia para ele. E a gente fez uma temporada dele só com uma música por episódio. E depois ele acabou a página, né? O programa, ele tem dores, ele entrou num formato maior, a gente foi convidado a fazer parte de um canal de TV, então a gente acabou fazendo uma programação um pouco mais estendida, onde a gente fazia um tema maior, né? Então a segunda temporada inteira a gente toca umas 6, 7 músicas sobre um tema específico. Então, nós fizemos lá o dia que foi da festa junina, só músicas juninas, e nós contamos histórias, né, sobre essas músicas, fizemos sobre Vinícius de Moraes, fizemos sobre o futebol, no dia do futebol, só músicas relacionadas com futebol, e a gente sempre conta essas histórias, né, então foi daí que surgiu essa ideia, basicamente isso, a gente faz um brinde, né, com música, como o próprio nome diz. E agora deu uma pausa da segunda temporada, mas que vem, se Deus quiser, a gente... O André, eu conheci o seu canal através do Valdecir, né, que me apresentou, passou o link para nós, e assim, parabéns para você, para sua esposa, porque é um canal, assim, muito bom. Para quem não entrou ainda, gente, por favor, visitem lá, né, faça a sua inscrição no canal, porque são músicas muito boas, músicas de boa qualidade, e dá vontade de ficar ouvindo o dia todo. Eu falei para o Valdecir hoje, eu falei, nossa, dá vontade de ficar ouvindo o dia todo, porque são músicas suaves, é gostoso de ouvir. Então, parabéns, viu? Ah, muito obrigado. Só se inscreve lá, é youtube.com/brindando com música, e a gente sempre fez uma roupagem mesmo da música. Quando foi uma homenagem ao Michael Jackson, a gente não conseguia fazer aquela música pop tão cheia de instrumentos como então a gente sempre faz uma versão. Então esse é um lado bem legal dos episódios também. Muito bom, bem criativo, né? Olha a imaginação criativa aí, né? Competência socioemocional. O Nicolas tem mais uma pergunta, né, Nicolas? Pode fazer, bem. A seguinte pergunta quais instrumentos o senhor toca e qual seu repertório favorito, seu estilo musical? Ô, Nicolas, então, eu sou formado trompetista, né? Então, eu estudei, o meu instrumento é o trompete, né? E inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, porque talvez vocês desconheçam, né? Então, o trompete é esse instrumento aqui. Esse daqui, então, é o trompete, né? Ele parece uma corneta, mas ele tem 3 pistos. E a gente reproduz o som dele com os lábios, né? Se eu soprar só, não sai som nenhum, eu preciso vibrar o meu lábio aqui. E eu vou até fazer um som aqui para vocês verem.
Esse que é o trompete. É um instrumento que, na verdade, eu estudei e sou formado, tá, no trompete. Aí até trouxe, tem alguns aqui que eu deixei separado. Esse daqui, não sei se vocês lembram, o Jô Soares usava bastante, que é um pocket. Ele é pequenininho, mas ele tem o mesmo som do trompete normal. Só que ele é bem pequenininho, é normal, tá? Só muda um pouquinho as voltas para ele ser mais curto, né? E tem um instrumento que eu gosto muito, que é da família do trompete, que é um flugelhorn. Esse flugelhorn, ele é maior do que o trompete, ele tem a campana aqui um pouco maior também, mas ele tem um som mais aveludado. Então eu gosto bastante desse flugelhorn aqui, que é da família do trompete. E aí depois, com o passar do tempo, quando a gente estuda um instrumento melódico, que nem o violino, a flauta doce, flauta transversal, o trompete, são instrumentos melódicos, a gente não consegue fazer várias notas para fazer um acompanhamento, né? Então, com o tempo, é importante para o músico estudar um outro instrumento que seja de um instrumento harmônico, no caso, né? E aí que eu comecei a estudar violão quando eu tinha uns 16 anos, e comecei a tocar depois guitarra em algumas bandas de rock, aquela coisa de adolescente, e é um instrumento que eu me apaixonei também. O violão todos já conhecem, né? E eu gosto de tocar, na verdade eu não tenho preferência. Muitos estilos. Vamos falar que existe rock bom, existe rock ruim, né? Todo estilo tem um lado ruim, né? Uma música que não é tão agradável. Então eu gosto de ouvir de tudo. O que eu acabo tocando mais, que é algo mais novo, assim, que talvez um pouco menos de 10 anos que eu comecei a tocar, que é bossa nova e samba, quando eu comecei a trabalhar com a minha esposa, né? E a gente faz mais jazz, bossa nova, samba. Então eu passei a tocar mais esse estilo, né? De música. E gosto bastante. Então, por isso que talvez vocês possam ver lá no Brindando com Música mesmo, eu tocando mais algo próximo desse estilo, né? Que é o jazz e a bossa nova, o samba, né? E aí, se vocês quiserem que eu faça um trechinho aqui, eu não canto, tá? Então eu não vou cantar hoje, que eu não sou cantor, mas eu vou tocar algumas músicas para vocês aqui no trompete, mas só para mostrar um pouquinho do violão, por exemplo, o samba, que é tocado assim, né? Mais elaborado, umas notas mais tortas, até quem não está apto a ouvir, até não se sente tão à vontade com isso, né? Então, quando a gente toca o jazz assim, né? E a bossa nova, ela é uma junção do samba com o jazz. É um pessoal que queria tocar samba de uma forma mais moderna, não queria fazer aqueles acordes simples, né? E o samba tem acordes simples. E aí eles usaram os acordes do jazz com um ritmo parecido com com o samba, né? Então ficou uma coisa mais assim, ó. Então, eu gosto muito de tocar esses estilos assim mais difíceis, né? Óbvio que a gente sempre opta em tocar
esses estilos que vai usar mais da gente, né? Que a gente vai ter que estudar, vai ter que pensar um pouco para fazer. Mas eu ouço de tudo, né? Respondendo a pergunta, não tem um estilo que eu goste mais, não. Eu gosto de, às vezes, rock, meu pop, às vezes eu gosto de música brasileira, MPB, bossa, samba. Sou bem basicamente isso. Acho que deu para para responder. Tá certo. Obrigado, viu? Muito bom. De nada. E assim, bem eclético, né, André? Isso é interessante. E eu acho que serve de inspiração para os jovens, porque a música, ela desperta sentimentos, né? A música, ela trabalha melodia, trabalha sentimentos, letra, história, enfim. Não é? É uma coisa muito rica a música. E quando se fala dos instrumentos também, eu acho muito difícil, assim, eu admiro demais as pessoas que tocam, como você falou, vários instrumentos ainda, né? Cada um tem um grau de dificuldade, de complexidade, de estudo. Então, parabéns, viu? Bem eclético aí nos seus instrumentos, né? A Nicole tem uma questão para Obrigado. você também. A Nicole está por aí? Estamos em tempo de Natal. Podemos dar uma amostra tocando um pouquinho de uma música que para você é especial? Sim, Nicole, eu gosto bastante de uma música que chama Santa Claus Come to Town, que tem até uma versão em português, né, que fizeram. Vocês ouviram falando sobre a música de Natal? Uma música que eu gosto bastante. Eu gravei aqui antes da gente começar um violão como base, e eu vou tocar ela para vocês aqui no Flugel, tá ok? E aí, rolou? Deu para ouvir? Muito bom. Deu para ouvir. Que bom. Muito obrigada, André. O Heitor, ele tem uma questão para você também. O Heitor está por aí? Sim. Oi, meu nome é Heitor, sou do sexto B e a pergunta que eu tenho para fazer é: na sociedade moderna, onde o músico atua no mercado de trabalho? Oi, Heitor, boa noite. Então, olha, o músico, ele tem várias vertentes, ele tem vários caminhos para ele seguir, né? A maioria das pessoas só conhece o caminho da fama, né? Então você vê hoje uma grande quantidade de músico, não só hoje, né? Sempre. A maioria dos músicos tentando aí aparecer, ir lá no Raul Gil, né? Até os próprios pais querem isso, que o filho vai lá exibir, apresentar e tudo mais. Mas esse é só um caminho, né? A fama, ela pode ser a consequência do teu trabalho e não o teu objetivo, né? Eu acho que isso é bastante importante. Óbvio que o músico ele precisa ter um mínimo de fama, de conhecimento para ele poder trabalhar, mas existem músicos que hoje você pode escolher o lado de lecionar, né, acadêmico, você pode ser professor, porque tem muito músico
que tem um dom fantástico para ensinar. E muito músico que não serve para ensinar e até tenta lá, tá ensinando porque quer ganhar um dinheirinho, mas não serve para ensinar, serve só para tocar, né? Nós temos músicos que trabalham só em estúdio, né? Existem os músicos que estudam muito um estilo de se tocar, com a partitura, aquela leitura ao pé da letra, né? Tudo certinho, para viver só gravando músicas no estúdio. Porque hoje a pessoa vai lá no estúdio para gravar um disco, às vezes ela não tem uma banda formada. Então ela precisa dos músicos, e tem o músico que só vive disso, a profissão dele é músico de estúdio. Temos músicos só de orquestras, então você precisa estudar específico para entrar nas orquestras. Você tem que estudar aquele repertório específico, até o instrumento X você tem que ter, porque se você não tiver aquele instrumento, daquela marca, daquele modelo, tem orquestras que você nem entra. Então, por isso que são caminhos diferentes, né? Você pode também ser um músico que vai trabalhar com freelance, né? Eu trabalhei muito com isso, trabalho ainda até hoje, mas ainda não em grande escala como era. Mas antes eu cheguei até a época de tocar em 9, 13 bandas, né? Eu acho que uns 12 anos atrás, eu lembro que cada fim de semana eu estava tocando com uma banda diferente, né? Por quê? Porque eu estava forte nessa área de freelance, de você ter um repertório muito grande e você tá lá disposto para a banda que precisar. Então o pessoal te chama e você tá lá sempre disposto. O importante é você focar em algo, né? E você se dedicar naquilo, porque são estradas, são caminhos diferentes, né? Por exemplo, a fama mesmo, é muito legal quando você consegue a fama, mas para chegar lá é um caminho muito complexo, porque você fica um longo tempo sem ganhar, né? Sem ter um salário. A apresentações que você faz não paga nem o teu combustível para ir lá, mas você vai aparecer na televisão, então vale a pena. Então você começa aí, começa a fazer esses cachês, né? Mas eu acho que tudo que você vai fazer na música, que você faça bem feito, isso já vai gerar uma fama para você daquilo que você precisa, né? Seja lá no estúdio, seja para a orquestra. Eu acho que o importante esse foco, né? Hoje a gente tem aqui uma musical, então a gente trabalha com várias bandas, eu tenho 32 músicos, eu faço parte desses grupos, e às vezes não, né? Por exemplo, eu tenho alguns déficits de repertório, né, que eu não costumo tocar, então eu costumo ter esse tipo de trabalho, porque não é o meu foco. Por exemplo, não é que eu não gosto de sertanejo. Então, fala assim, vamos estar amanhã aí com uma dupla X, fazer os arrochos, sertanejo. É um repertório totalmente novo, então não é. Eu vou ter que se dedicar muitas horas naquilo e não vai compensar financeiramente fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que ter um foco, né? Escolhe, se você tem objetivo na música com essas diversas vertentes, você vai se dar bem. Muito esclarecedor, viu, André? É bem interessante, né? A gente pensar na música sobre essa vertente, né? A gente costuma pensar realmente, né? É um músico, mas a gente não sabe o que acontece por trás, né? De todo esse universo da música. E como você disse, né? Eu acho que o importante é estar preparado mesmo, não é? Por exemplo, quando você cita todos os instrumentos que você toca, o tempo que você se dedica, eu acho que isso já é, assim, o que mostra para nós o que daria um profissional de sucesso, né? Conhecer os instrumentos, gostar do que faz, para poder escolher essa vertente que você disse. Muito esclarecedor, muito obrigada, viu? A Juliana, nossa PCG geral, está por aí? Boa noite, gente. Boa noite, Ju.
Boa noite, André. Boa Este noite, ano Ju. foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Boa noite. E a gente só queria falar de coisa boa, de esperança, de amor. Que música você poderia oferecer para nós aqui presentes hoje para alegrar nossa alma? Boa noite, Juliana. Então, eu acabei pensando numa música que a letra dela fala, inclusive, num trecho, né? Que fala assim que o show de todo artista tem que continuar, que é o Bêbado Equilibrista, que ficou famosa a música na voz da Elis Regina, né? E além dela ter isso na letra, que me veio isso na cabeça, né? Ela é composta por um compositor muito importante, porque não é da Elis. Então, essa música Bêbado Equilibrista, a Elis Regina, ela não compunha música igual vários outros intérpretes, ela só pegava uma letra que o pessoal dava para ela, né, a gravadora ou até os compositores, e ela interpretava, né, essas músicas da melhor forma possível, né? E essa música do Bêbado Equilibrista é de um compositor, o Aldir Blanc, que a gente ouviu falar dele agora nesse período, porque o Aldir Blanc, ele é um carioca, né? E ele faleceu de Covid agora em abril desse ano, e ele tem mais de 600 composições. Dessas 600 composições, a maioria é com o João Bosco, que é dessa música do Bêbado Equilibrista. E o Aldir Blanc teve um papel tão importante na cultura que foi sancionada uma lei com o nome dele, né, a Lei Aldir Blanc, que foi um incentivo agora aos músicos, inclusive aí, não sei, em Casa Branca, mas em Vargem eu vi que vai começar apresentações de lives. Aqui em São José também começaram algumas oficinas, workshops, que são Perfeito. Essa música é linda, boa escolha, viu, André? Linda letra, Obrigado. melodia, perfeita. Muito lindo. A Cassinha tá por aí? Oi, Marcela, tô sim. Vai lá, Cassinha, pode fazer sua pergunta. Então, eu acho que o André até respondeu aí ao longo da sua fala, mas assim, eu queria perguntar para você qual que é a música assim que é ter a tua marca, né? Que em todos os eventos aí que você realiza é aquela que não pode faltar. Tem uma música especial que marcou aí o seu início de carreira, né? Que marcou essa trajetória com a sua esposa aí na música. Tem essa curiosidade. Então, Cássia, eu sou bastante eclético, mas tem um compositor que eu gosto bastante, que é o meu favorito, né, que é o Tom Jobim. O Tom Jobim, que tem também centenas de músicas, né, e
que talvez aí é o artista brasileiro que tenha mais músicas tocadas no mundo, né? No mundo inteiro, o pessoal conhece as músicas porque ele fez parte do início da bossa nova, né? Junto com outros grandes compositores, e ele que conseguiu levar, junto com o João Gilberto, a bossa nova para o mundo, né? Quando foi lá para os Estados Unidos, o João Gilberto gravou com o saxofonista de jazz, o Stan Getz, o Tom gravou com o Frank Sinatra, então foi um auge, assim. E as músicas dele, assim, para quem estuda a parte musical, realmente prestando atenção na melodia, com a harmonia, né? Sem tirar as letras, que são excelentes, mas é um casamento perfeito, né? Ele faz as melodias onde você jamais imaginaria que caberia aquela melodia, e ele faz e fica a coisa mais bonita, assim, de se ouvir que a gente possa imaginar. Então, é um dos compositores que eu mais gosto. É o Tom Jobim. E as músicas dele, né? E tem uma música que toda vez que eu apresento com a Gabi, ela nunca está de fora do repertório, é uma música bonita dele, em parceria com o Vinícius de Moraes, que é Chega de Saudade. Vocês querem que eu toque um pedacinho? Queremos, claro. Tá aí. Muito bom. Parabéns, André. Obrigado. É um bom repertório, né? Sempre são boas escolhas. Acho que por isso que eu gostei tanto do canal, né? Quando eu entrei lá, assim, nossa, eu fiquei... Dá vontade, é o que eu te falei, dá vontade de ficar lá ouvindo, né? Muito bom. E o professor Uriel está por aí? Você tem uma questão também, né, Uriel? Eu tenho, sim. André, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu queria que você, assim, desse uma orientação, assim, para o pessoal que quer seguir a carreira de músico. Como que ele pode estar começando, né? Se são muitas horas de treino, que tipo de curso a pessoa pode estar tentando ir atrás para seguir a carreira de músico? Boa noite, Uriel. Boa noite. Como eu falei anteriormente sobre as vertentes, existem várias as vertentes, né? E os caminhos. Óbvio que o primeiro de tanto faz, se você vai dar aula, vai ser músico de estúdio, de orquestra, de baile, precisa aprender música, né? Então, o primeiro passo é se identificar com o instrumento, que é uma questão bastante interessante, porque eu recebo bastante aluno aqui e a gente é bastante sincero, né? A gente fala às vezes para o aluno, olha, você tem muita dificuldade com o violão, né?
mas talvez num piano, em algum outro instrumento, você tenha algumas facilidades, né? Então, eu acho que não, você precisa se identificar com o instrumento, né? Começar a estudar bastante, né? Estudar bastante, que eu falo é tocar mesmo o instrumento. A gente acredita aqui, pelo menos na nossa escola que a gente tem aqui em Rio Pardo, na música como uma intuição. Eu trabalho com alguns músicos que são formados em conservatórios, que são formados em universidades, e é uma ironia quando ele fala assim para mim: eu não sou muito bom de ouvido. Aí você pensa, né, poxa, mas ele é músico, e ele não é muito bom de ouvido. Eu acho que está errado essa situação, assim, né? Está invertido, ou seja, a pessoa estuda tanta teoria, toca tudo que está no papel, e a hora que você está numa roda, você fala, vamos fazer um som, vamos tocar, o tom é esse, sabe? Aquela coisa, eu lembro quando eu era moleque, já tinha lá a banda do Ratinho, né? Do programa do Ratinho, e eu era bem pequeno, e o cara ia lá tocar lá a dupla sertaneja, ele falava assim, maestro, sol maior. E o maestro ia embora acompanhando ele, tocando. Eu falei, mas que esse maestro aí é doido, né? Como é que ele acompanha um negócio que ele não sabe e tal? E aí, devagar, a gente vai entendendo, né? A música, ela é intuitiva. A gente primeiro tem que tocar, primeiro a gente tem que sentir o instrumento, primeiro a gente tem que ouvir bastante música, né? A música é intuitiva, né? Todo mundo já nasce com isso. E depois a gente teoriza, né? Primeiro vem a prática, depois a teoria, né? Esse papel inverteu porque é muito mais fácil a gente começar pela teoria, né? O aluno chega aqui, vamos ficar tocando 4 dós, depois 3 rés, depois 2 mis, e o aluno não sabe o que ele vai fazer com isso na vida dele. O que eu vou fazer com esse dó, esse ré? O que eu vou fazer com a partitura, né? Ele não entende isso. Então, primeiro a música tem que ser intuitiva. Aí, claro, vai chegar num ponto que você vai ter que estudar toda essa parte mais teórica para você se aprofundar e entender, né, o porquê que funciona. É muito mais fácil o músico que aprende esse caminho. Então, assim, voltando, né, primeiro se identificar com o instrumento, né, infelizmente, às vezes eu sou roqueiro, mas a guitarra não vai rolar para mim, então não vai dar certo e a gente não pode desistir, porque eu acredito que todo mundo possa tocar, né? Então, assim, escolher um instrumento que realmente você tenha uma facilidade, você goste desse instrumento, você sente essa facilidade, né? Óbvio que todo instrumento é muito difícil no começo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu disse aí com essa facilidade, essa aptidão em pegar e sentir. Eu acho que isso é muito importante. Depois, estudar bastante. Estudar, né, buscar professores, bons músicos, né, também, saber se o teu professor, ele é um bom músico, onde que ele trabalha, onde que ele toca, né, e depois seguir um desses caminhos que eu falei como objetivo, porque cada caminho vai ter uma orientação diferente, né, a música de orquestra é de um jeito, a música da banda é de um outro jeito. E muito importante, que eu sei que tem bastante gente que aprende a tocar alguns acordes e já sai trabalhando com isso, né? Mas é muito importante a gente ter uma valorização, né? Porque não só na música, mas acho que em todas as profissões tem uma valorização, uma desvalorização muito grande. Na música eu acho que isso é muito desvalorizado esse trabalho da música, né? Como eu estava comentando aqui, a gente trabalha na assessoria musical e nós temos profissionais aqui, a gente tenta pagar o máximo que a gente consegue para esses profissionais, porque quando você vê uma banda lá tocando na festa, você imagina assim, o cara é um popstar, né? Ele chegou àquela hora, ele subiu no palco, começou a tocar, ele volta para o camarim com a toalhinha branca dele, come a frutinha dele, monta no avião e vai embora, né? Mas não é assim, né? Se você for parar para pensar entre as horas que ele levou para estudar aquele repertório, tirar aquelas músicas, o tempo que ele tem que estar lá para passagem de som,
porque ele passa o som mais cedo, depois tem que liberar lá o espaço do evento. Ou seja, se você for pôr na ponta do lápis, você trabalhou umas 20 horas. E tem músico que troca essas 20 horas de trabalho em R$ 70 de cachê, né? Mas porque só faz essa base lá no palco. Ah, eu estou aqui, R$ 70. Ah, eu estou aqui, já vou embora. Mas é todo um preparo por trás disso, antes mesmo do evento, essa passagem de som. Então, as pessoas precisam aprender a valorizar, né? Esses instrumentos aqui que a gente leva para tocar, para apresentar, são instrumentos que são caros, né? A gente usa cabos de qualidade que são caros, então você está levando um valor material muito grande também, né? E eu costumo falar para alguns músicos que trabalham para mim, que até alunos aqui que estão começando a tocar em bandas, né? Ele fala assim, o fulano lá me ofereceu esses R$ 70, tal. Eu falo assim, se uma criança passar lá correndo ou acontecer alguma coisa, vamos supor que arrebenta um cabo teu. Quanto que você pagou nesse cabo aqui? É um cabo bom, R$ 120. Eu falei, então você já tomou um prejuízo se você for tocar por R$ 70, porque o teu cabo vale 120, né? Fora encordoamento da guitarra, que hoje, com o dólar nesse valor, para você trocar o encordoamento inteiro de uma guitarra é R$ 150. Você vai tocar às vezes no lugar, bate sol, né? Casamento lá no ar livre. É muito bonito para quem casa lá no sol, né? No pôr do sol. Mas para instrumentos, infelizmente, acaba com tudo, né? Então, eu acho que é muito importante para quem vai começar, estudar bastante, se valorizar, né? E sim, quando começar a trabalhar, colocar valor no trabalho, porque você está levando todo um preparo lá, você não está indo lá fazer, brincar, né? É que infelizmente tem muito músico que vai lá se divertir, né? Até tenho alguns amigos que são outros profissionais, médicos, dentistas, que são bons músicos, não são ruins, tocam certinho, estudam música, mas vai tocar a troco de cerveja para poder se divertir, né? E aí, para quem vive no ramo e para quem precisa, acaba sendo prejudicial, né? Então, acho que essa valorização é muito importante. Mas precisa estudar. O pessoal tem uma ideia muito falsa de que o músico aprendeu 4 acordes, ele já vai ganhar dinheiro, vai ser rico, vai lá no Faustão, e não é assim que funciona. Ele precisa estudar muito. Muito mesmo. As grandes duplas sertanejas, eu estou falando porque hoje tem um monte de dupla sertaneja para todo lado, né? Mas nas grandes duplas sertanejas, os músicos que estão lá tocando são talvez os melhores do país, né? Você pegar essas duplas de Jorge Mateus, o próprio Michel Teló, ele tem só músico top, de altíssima qualidade, indiferente o estilo que ele vai tocar. Às vezes o sertanejo tem 3 notas, mas o cara que está tocando é muito profissional. Então, o importante é estudar, né? Você realmente levar a sério a sua profissão e você dominar a sua profissão. Então, é isso. Marcelo, deixa eu só usar mais uma coisinha só, que é mais uma experiência que eu tive, assim, quando era moleque, eu sempre quis tocar violão. E, assim, eu sou canhoto, daí quando eu fui procurar uma escola de música, pessoa que me orientou na hora me deu uma desanimada, que até hoje eu acho que eu sou meio frustrado com isso, né? Porque falou que canhoto é muito complicado para ensinar, que tinha que inverter corda. Realmente é isso? Não, eu ouvi com alguns cortes, mas eu entendi. Realmente, eu acho que foi complicado. Vou começar por mim, assim, eu sou canhoto e aprendi a tocar com o destro mesmo para não ter problema, entendeu? E peguei o jeito e fui e aprendi no destro, mas assim, antigamente não existia. Antigamente você arrumar um violão, uma guitarra para canhoto era a coisa mais difícil que tinha. Eu tenho um amigo, né, que hoje ele mora longe, mas eu lembro que a gente foi para São Paulo, e até em São Paulo tinha dificuldade para encontrar, a gente foi numa Expo Music, para poder só ver guitarra para canhoto, aí ele teve que comprar lá, o cara não queria vender, não, aqui é só exposição, não, moço, eu não acho, eu quero comprar, porque é complicado, porque quando a gente tem um instrumento que ele é elétrico,
O violão, ele é mais fácil, né? O violão é só inverter as cordas dele, né? Em vez de eu tocar ele aqui, eu inverto a corda, né? A mais grave para cima e só inverto. Só que quando o instrumento ele é eletrônico, aqui em cima dele tem alguns botões de equalização, umas coisinhas outras. Se eu viro, vai ficar aqui na minha perna. Então não tem jeito. Guitarra, né? A guitarra, ela é aberta aqui no cantinho, então não tem como, tem que ser próprio para canhoto. Então é mais difícil mesmo, assim. Eu confesso que os canhotos nessa área são excluídos. Mas hoje está mais fácil. Hoje não está tão complicado, não. Hoje aqui mesmo em São José, se você for numa loja, você encontra um violão para canhoto. Hoje está mais fácil. E para ensinar para canhoto, eu já tive aluno canhoto. Hoje eu não tenho. Mas para ensinar é a mesma coisa, né? A gente ensina ali, vai colocando ali, ajeitando, não tem muita dificuldade. A dificuldade mesmo era o instrumento. Antigamente era terrível. Então agora, Uriel, pode voltar a estudar aí. Que você vai Beleza. encontrar. Obrigado, André. Sim. Voltamos. André, é muito esclarecedora a parte que você fala das profissões, porque realmente, né, você pensando por esse lado, o músico ele tem toda uma responsabilidade, né? Quando você vai a uma apresentação, um casamento, apreciar uma banda, realmente é isso, né? Tem que ter toda aquela harmonia, a hora certa, e eu acho muito difícil, eu admiro muito quem faz esse tipo de trabalho, né? E é o que você falou, né? Um músico bom, né, ele tem mais é que se valorizar mesmo. E hoje a gente vê a molecada nova aí seguindo nesse campo. Eu tenho, inclusive, um amigo, não sei se você conhece, o Bruno, ele é de São José, filho da Leila Boldrin, e ele optou por estudar música, né? Ele está estudando música. Então, assim, muito esclarecedor, eu gostaria de agradecer, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Bom, só tem mais uma questão, mas antes, gostaria muito de agradecer, de modo geral, a todos os professores que ficaram conosco esse ano, a todos os alunos, que eu não vou me arriscar a falar o nome de todos, porque senão eu corro o risco de esquecer alguém, a todos os profissionais que passaram conosco aqui este ano, não é, este espaço de tempo, dizer que foi muito bom esse projeto, esse tempo agora de 2020, e agradecer em especial o André hoje aqui presente, agradecer também a sua esposa, André, dizer que ela tem uma voz belíssima, né, e assim, é muito bom ver vocês dois cantando, tocando, é mágico, assim, realmente tem uma química muito grande, fica muito bom, é muito bonito. Eu queria só te perguntar se você também compõe. Então, eu tenho algumas músicas, mas não estão gravadas, estão todas na gaveta aqui. Até tem alguma coisa gravada, mas não está divulgada ainda. Nós começamos, né, a Gabi e eu começamos um trabalho autoral logo que a gente interrompeu o Brindando com Música, né, que a gente acabou essa temporada, e a gente deu início a esse trabalho autoral. Mas acabou vindo um outro projeto que já estava na fila também, que é um documentário sobre a musicalização na primeira infância, musicalização infantil. E é um trabalho que, na verdade, fazem 2 anos que a gente está filmando. A gente tem depoimentos de médicos pediatras, de psicopedagoga, psiquiatras, enfim, são vários profissionais do ramo, pais de alunos, porque a gente tem musicalização infantil aqui na escola a partir dos 6 meses de idade, né? Então a gente fez um documentário sobre essa musicalização, né? Então, inclusive, tem um médico pediatra que participa e fala dos benefícios entre uma criança que faz aula de música e uma criança que não faz, né, nessa primeira infância. Então, a gente trabalha a música
voltada para a postura do bebê, porque ele tem 6 meses, ele nem senta ainda. Então, a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar a coordenação, vai trabalhar a fala, o engatinhar desse bebê. Conforme ele vai crescendo, a gente vai trabalhando sobre animais, a gente vai trabalhando sobre a alfabetização, sobre os numerais. Toda aula de musicalização a gente trabalha um tema específico para ajudar a criança, né? Inclusive na escrita, as crianças que estão começando a aprender a escrever, segurar o lápis, a gente monta, a gente faz chocalhos aqui para pôr feijãozinho dentro da garrafinha, esse movimento de pinça ajuda eles a segurar o lápis, então é todo um trabalho direcionado. E como isso tem causado um efeito muito grande, a gente está fazendo esse trabalho de musicalização infantil há mais de 5 anos, e agora a gente está vendo o resultado. Crianças, assim, super espertas, então, crianças que andam mais rápido, crianças que falam mais rápido, crianças que escrevem mais rápido, tudo isso influenciado pela música. Então, a gente está finalizando esse documentário, deve sair agora esse mês. Eu vou compartilhar com vocês assim que ele estiver pronto, né? A gente tem mais de 30 horas de imagens de depoimento, mas ele vai ser um documentário de 45 minutos, mais ou menos. E assim que estiver pronto, eu mando para vocês compartilhar, assistir, que é bastante educativo. Mas da parte autoral é isso, a gente começamos a fazer, mas por enquanto não tem nada pronto, gravado não. Tá só na gaveta aqui esperando o tempo certo, né? Uma coisa de cada vez. Muito bom, eu fico muito feliz que você compartilhe conosco o documentário e até solicitar mesmo, né? Onde que a gente poderia ver, porque parece ser um estudo, né? Um trabalho muito bonito, e nós que somos educadores, eu acredito que vai ser de grande importância para nós. Inclusive, tem um comentário da professora Marisa aqui, que ela diz o seguinte, olha, a música para o autista é um dos primeiros meios de socialização. Então, a gente já vê também o poder que a música tem, não é? Além de todo esse meio social dela também, né? Exatamente, socialização é bastante forte. Agora, na pandemia, a gente trabalhou online, então é uma área que foi prejudicada, essa parte social, porque tem a parte deles trocarem os instrumentos, trocarem ali os objetos, e a gente recebe bastante criança que tem dificuldades, que tem algum tipo de atraso, que tem algum desses, né? A gente trabalhou bastante com criança com síndrome, com autismo, porque realmente é uma terapia para ele. Parabéns pelo trabalho, viu, André? Eu já admirava e admiro ainda mais agora, diante desse seu relato. O Valdecir, quer falar alguma coisa? Agradecer também, né? Agradecer ao André, a disposição dele. Além de músico, ele é um educador, né? Que ele tem um conhecimento, uma propriedade, assim, do conhecimento dele. Sempre foi assim, uma pessoa dedicada, estudiosa, né? E né, vem de família que né, o pai dele toca muito bem, né? Um abraço para ele também, para o Lolão. E é isso aí, né? Ele só vem para contribuir. E vamos sim fazer um dia, né, que a gente for fazer nesse modo também da live, mas a gente fazer algo assim presencial, viu, André? Aí se você tiver uma disponibilidade assim que voltar no normal, vamos pensar assim, vai demorar um pouquinho, né? Mas assim que as coisas voltarem ao normal, vamos programar um dia para você ir lá na escola, conversar com os alunos, falar sobre música, para eles verem o que existe na música, né? Que até então, muito jovem hoje acha que só existe um tipo de música, e não é assim, né? E o conhecimento do André de música é espetacular, né? E você falar de canhoto, que se canhoto aprende a tocar violão, olha, eu tô dando umas batidas no violão, viu? E eu sou canhoto também. E Uriel, não precisa trocar corda, não precisa não. Você vai dar umas batidas assim, meia sem ritmo, umas coisas assim, que a mão fica mais boba, né? Mas, ao contrário também, você vai ter a facilidade de mudar as posições
com a tua canhota, que é uma das coisas difíceis que tem no violão também, viu? Mas compra o violão, se não tiver, pega, vai fazer aula e vale a pena sim, viu? A gente passa um tempo muito bom. E André? Já deu uma animada já, lá. Aê! O André, passa o endereço pessoal aí da tua escolinha aí, o pessoal quiser aprender música, quiser começar, e já tem várias pessoas que já me falaram, música é para todo mundo aprende. É lógico que tem que ter um professor que fala, ó, filho, nesse daqui tá meio difícil, então vamos partir para outro lado, né? Que nem o André falou que tem essa didática, né? Esse jeito, assim, bem educado dele mesmo, de educador, de chegar e falar assim, ó, vamos tentar outro instrumento? Porque tem instrumento que realmente que não dá pra gente tocar, e tem instrumento que dá, né? Então passa aí, André, o contato pessoal, tudo direitinho. Então, a nossa escola aqui chama JET Musical. JET é J-E-T. JET. E vocês podem acompanhar lá no Facebook, também no Instagram, JET Musical. A gente tem nossa página lá, tem os contatos. Se quiser também o nosso telefone e o nosso WhatsApp, é o 3681-3643. 3681-3643. A gente tem músicas, nosso slogan é música para todas as idades. Então, a gente tem um coral aqui da terceira idade, que agora está aí afastado, né? Então, louco para voltar. E tem música para gestante, né? Aí, se eu for falar desses assuntos, né, de música da gestação, a gente vai longe, né? Mas quem gostar de querer saber mais, às vezes até por curiosidade, pode entrar em contato, que eu esclareço tudo certinho da importância da música nesses períodos. Muito obrigado. Obrigado você. Marcela? É isso, né? A gente só tem a agradecer a todos os presentes, agradecer mais uma vez a participação, né, do André aqui hoje, falar das portas da escola, né, que estarão sempre abertas o dia que ele precisar ir lá. E, gente, nós só temos a agradecer mesmo, né, por mais esse ano, por mais difícil que tenha sido, eu acho que nós aprendemos muito mesmo, tivemos parcerias excelentes, profissionais excelentes, ganhamos parcerias, não é? E essas parcerias, elas nos trouxeram muito conhecimento. Hoje, mais um dia de conhecimento. Então, fica aqui minha gratidão a todos, e eu gostaria que o André terminasse a live com uma música, se for possível. Então, agora a participação mais especial, então, da Gabi, já que comentaram aí bastante dela, vai ter uma participação agora aqui. Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa, eu achei super interessante. Se todos os estudantes pudessem ter, né, esse contato com a profissão que eles gostariam, que eles almejam, seria muito esclarecedor, né? Então, eu acho que, se não podem ser todos, que sejam os que vocês conseguem alcançar. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. A gente vai cantar Lá Fora Está Chovendo, do Toquinho. Que maravilha, também. Do Toquinho. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre os automóveis, ruas e avenidas,
milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida, com a chuva molhando o seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, que maravilha. Obrigado, gente. Muito bom, maravilha mesmo, pessoal. Boa noite, muito obrigada pela participação, parabéns, vocês estão de parabéns e sejam sempre muito bem-vindos à nossa escola, tá bom? Pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus e um bom descanso para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, André. Eu que agradeço. Tchau para vocês. Boa noite. Parabéns, André. Obrigado. Boa noite. Gabriela também. Muito obrigada. Boa noite. Fica todos em paz. Muito obrigada, André. Até amanhã. Um beijo. Às 14 horas. Tchau, Marcela. Tchau, boa noite, Sonia.